Eu quero deixar aqui para você uma palavra de esperança. Em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3. Vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O rei Uzias começou a reinar quando tinha apenas 17 anos e reinou por 52 anos. Imagine quantas pessoas nasceram durante o seu reinado. Quantas pessoas só conheceram ele como rei. Tinha uma segurança, tinha uma tranquilidade, porque era um homem que realmente ele foi bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Ao final, ele teve alguns problemas, mas durante toda a maior parte da sua trajetória ele foi muito bem. Então isso inspirava aos seus súditos em todo o seu reinado, inspirava confiança, tranquilidade, paz e, acima de tudo, expectativa de dias melhores, sendo Uzias rei. E muitas pessoas, especialmente, claro, na época que ele morreu, as pessoas não conheciam outro rei a não ser ele. Então, ele era um homem super conhecido, era o único, e de repente aquele homem morre. E quando ele morre, a nação fica desgovernada. Paira sobre as pessoas uma grande insegurança. Paira sobre aquela nação um temor de dias futuros, de dias incertos, o que viria pela frente, quem iria governar, saberia o que fazer. Uma crise se instalou no trono. Havia, claro, desafios, havia ameaças, havia muitos problemas, e Uzias sempre ajudou a levar o seu povo com segurança às vitórias, às estabilidades, à sustentação em dias difíceis. Mas agora, esse homem que era o suporte, esse homem que era a base, que era o esteio, que era a segurança daquele povo, já não existe mais. E agora? Como vai ser? E agora? As pessoas se perguntavam: o que nos sobrevirá? Como nós vamos sobreviver? E nesse ambiente, o profeta Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono. Alto que ninguém podia tocar, a morte não podia chegar, os males não podiam afetar, as pragas da terra não poderiam criar males, absolutamente, porque é um trono altíssimo, sublime, porque é inexplicável, é uma outra natureza, é uma outra consistência, é uma outra estrutura, é um outro jeito de ser, é uma outra composição, extrapola, perpassa a todo entendimento. E nesse trono, o profeta disse: o Senhor continua reinando, está tudo certinho, nada mudou. Nesse alto e sublime trono, não há variação de mudança. Não há crise, não há temor, não há ameaça, não há dias incertos. Está tudo no lugar, está tudo sob controle. Essa visão do profeta foi numa hora muito boa, porque tanto para ele trouxe paz, quanto ele pôde levar paz para a nação também. E a Bíblia diz que nessa visão, o profeta viu que a glória do Senhor se espalhava por toda a terra. A grandeza do Senhor não estava só lá no céu. A grandeza do Senhor não estava só no seu trono, embora estivesse cercado de serafins, seres angelicais o adorando, mas a glória do Senhor também se esparramava pela terra. Ela chegava até aquelas pessoas, como chega também a nós hoje. Eu trago essa mensagem para você que olha para frente preocupado com toda a crise que a pandemia tem gerado para nós. Tudo isso nos faz olhar para frente com alguma desconfiança.
Olhamos para frente com incerteza o que vai ser, como vai ser. E se o Covid for mais agressivo e gerar mais baixas, isso chegar na minha casa ou chegar na minha vida, como vai ser? A visão, queridos, do alto é o que nos dá sustentação. A visão de coisas que não se vê naturalmente. Não foi qualquer pessoa que teve a visão. Foi um profeta, foi um homem de Deus. Nós, como povo de Deus, precisamos ter uma visão diferenciada. Uma visão que extrapola o que nós vemos aqui com os olhos carnais. Aquilo que nós podemos palpar. Aquilo que pode nos afetar. A nossa visão tem que perpassar por tudo isso, a ponto de lembrar que tem um Deus que não se dobra ante as crises que nós estamos vivendo, ante os prejuízos, ante as forças que vêm contra nós. Ele não se dobra. Ele prevalece sobre tudo isso. É o Deus da nossa vida. A visão que o profeta teve pôde dar para ele o entendimento, em primeiro lugar, de que havia um governo sólido, constante, firme e poderoso. O que aconteceu à sua volta não afetou o reino superior. O que acontece a nós aqui não interfere na grandeza de Deus. Afinal de contas, sempre foi Deus que governou. Sempre. Urias era apenas um instrumento nas mãos de Deus, mas não era Urias que estava governando, era Deus por meio de Urias. As situações, elas não têm autonomia. O contexto que nós vivemos não tem seu autocontrole. No alto e sublime trono tem alguém que está colocando ordem no caos. Alguém que faz as coisas acontecer. E muitas vezes não entendemos o que está acontecendo. Porque está numa esfera superior, além de nós. Está no alto e sublime trono. Então, em primeiro lugar, é importante quando nós passamos por dias difíceis lembrar que tem um trono intocável. Continua firme. Continua no controle. Essa é a primeira certeza que nós devemos ter. Essa é a primeira visão espiritual que faz com que nós nos agarremos ao Deus da nossa vida, porque Ele continua no governo. Precisamos também, com essa visão, alterar a nossa disposição aqui, porque muitas vezes a nossa disposição é de chorar, é de desanimar, é de entregar os pontos, é de ficar perplexo, é de murmurar, é de reclamar, é de baixar a cabeça, é de entrar num processo depressivo, é de lamento. É claro que nós passamos por isso porque somos humanos, mas nós, com a visão que nós temos de um Deus poderoso que continua governando, esse Deus que continua sustentando todas as coisas, precisa trazer um alento sobre nós e dizer: nem tudo está perdido. Aliás, o mais importante não está perdido. Temos Deus. Podemos perder algumas batalhas, mas não vamos perder a guerra. Estamos firmes, sólidos e constantes no Senhor. Essa visão muda a nossa disposição. É quando nós levantamos a cabeça e dizemos: espera aí, eu vou orar, eu vou crer, eu vou esperar por dias melhores. Porque se esse Deus fez no passado coisas boas acontecerem, por que Ele não fará agora de novo? Já que é Ele que está no controle. Então, eu não vou baixar a cabeça. Então, em segundo lugar, queridos, a visão que nós temos de Deus, a visão espiritual, precisa mudar a nossa disposição. Não fique desanimado, se anime, encontre forças, encontre fé, olhe para frente, acredite. Eu quero que você lembre de uma mensagem que eu preguei há um tempo atrás, quando eu falei acerca de sobrevivência. Tem momento na nossa vida que nós só temos que sobreviver mesmo. Se eu tentar buscar alegria, eu não vou encontrar. Se eu tentar buscar prazer, eu não vou encontrar. Se eu tentar encontrar motivação nos favores da vida, eu não vou encontrar. Porque aquele momento tudo cessou, tudo fechou. Aquele é o momento da sobrevivência. Eu só preciso ficar quieto e respirar. Só respirar até que me haja outra possibilidade de conquista, de ter outras coisas. Então tem momento que nós não conquistamos, só perdemos.
Mas enquanto você está sobrevivendo, isso é uma bênção. Porque se você está sobrevivendo, cada dia que passa, você está mais perto do dia que você vai poder sair dessa situação. Está mais perto do dia em que você vai ter motivos para conquistar, para celebrar, para rir, para vencer. Porque você, quando chegar a época da bênção, você está vivo. Agora, se nós sucumbimos no tempo difícil, não nos resistimos, não nos seguramos, não nos mantemos, quando chegar o tempo da bênção, não estaremos mais aqui. Fica firme nesse tempo da luta, da crise. Fica firme, sobreviva. Sem muitas conquistas, sem muitos prazeres, sem muitas bênçãos, mas sobreviva. Chegará o tempo de bênção na sua vida. Chegará o tempo da fartura. Chegará o tempo da colheita. Chegará o tempo da vitória. Amém? Então tenha uma nova disposição por saber que Deus continua reinando. E a terceira grande bênção que o profeta teve com a visão do trono do Senhor, incólume, intocável, foi quando o Senhor o recrutou para que ele trabalhasse para aquele trono. O que é isso? Isso é maravilhoso, isso é lindo, esplêndido. Porque o Senhor nos recruta, Ele nos traz, Ele nos chama, nos convoca para trabalhar com Ele, para fazer parte do staff dEle, do time dEle. O profeta Isaías foi enviado pelo Senhor para poder pregar aos seus irmãos de Israel. Ele recebeu a incumbência, já era um enviado do Senhor, porque ele era um profeta. Mas ainda mais isso se confirmou. Ou seja, ele não estava a serviço do rei Uzias. Ele estava a serviço de Deus. Sempre esteve a serviço de Deus, ele era profeta. É como se a parte de baixo tivesse caído, mas a parte de cima está firme. Ele sempre trabalhou para o Senhor. E agora se ratificou, se confirmou. Ele era um trabalhador do Senhor. Ele tinha vínculos com aquele alto e sublime trono. Você, meu irmão, não está vinculado a coisas perecíveis. Você não está vinculado a coisas que passam e você fica a ver navios, fica sem nada. Porque o trono passa, o reino passa, riquezas passam, fama passa, tudo isso passa. Mas no alto e sublime trono tem um Deus que continua governando. Continua esplêndido, glorioso, continua intacto, continua firme, continua a 100%. Nós fomos chamados para ter conexão com aquilo que é duradouro, aquilo que é poderoso, aquilo que é gigante, aquilo que é eterno. Você não tem ligação com coisas perecíveis, embora nós vivamos com coisas perecíveis. Embora é como se nós tivéssemos também Uzias na nossa vida. Coisas que aqui nos dão algumas certezas, alguns prazeres, algumas seguranças, mas quando isso rui, quando isso desaba, quando isso não está mais no lugar, o que sobra? Se eu não tenho a visão de um Deus que me sustenta, de um Deus que sustenta o tempo, que sustenta a vida, que sustenta a nossa paz, a nossa esperança, que garante dias melhores, se eu não tiver isso, quando o meu Uzias desabar, eu desabo junto. Quando uma notícia ruim chega, quando a dívida bate a porta, quando a enfermidade vem com toda a agressividade contra nós, quando a morte acaba abatendo alguns de nós, seja qual for a situação, Deus continua sendo Deus. Ele prevalece sobre todas as coisas e a glória dele está sobre toda a terra. Inclusive aí onde você está. A glória do Senhor está aqui aonde eu estou, porque está em toda a terra. Aonde tiver uma pessoa, ela pode ter acesso à glória do Senhor. Se você entra num ambiente que tem Wi-Fi, o Wi-Fi está disponível para todo mundo, mas nem todos têm a senha. Você tem a senha da glória do Senhor. Você tem a fé. Essa fé, queridos, que nos fortalece. Essa fé que é o nosso ingresso para o Senhor. O ingresso para o trono da graça do Senhor. E o apóstolo Paulo disse: entrai com ousadia diante do trono da graça. E Jesus completou dizendo: orem em meu nome, porque o meu Pai vai responder a vocês. Orem em meu nome.
Nós temos, queridos, ferramentas maravilhosas que foram forjadas lá no alto e sublime trono. Jesus foi forjado lá em cima, a fé foi forjada lá em cima, a bênção, o céu, a glória, o Espírito Santo, os anjos, a vida eterna. Tudo foi forjado no alto e sublime trono. Você tem essa bênção a teu favor. Não baixe a cabeça. A glória do Senhor chega aí para te recompor, para te dar força, para te dar alegria, te dar paz. E se você não conseguir nada disso, você vai sobreviver bem. Você vai sobreviver, vai suportar o tempo difícil, até o momento que o Senhor trará a oportunidade de conquistas, de bênçãos, e que será muitas vezes maiores e melhores do que tudo que se passou. Porque o Senhor pode nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero orar por sua vida. Vamos orar. Deus eterno, o Senhor continua reinando. Não há nada, Senhor, nada que abale o teu reino. Não há nada que pode tirar o Senhor do governo, o Senhor do seu lugar santo, grandioso, maravilhoso e eterno. Absolutamente nada, Senhor. Deus querido, naquele momento em que o trono da terra estava vazio por causa da morte de Uzias, naquele momento, Senhor Deus, houve um rumo, houve uma direção para o povo de Deus, olhar para cima. Agora já não era mais olhar para o trono terreno, mas olhar para o trono celestial. Houve naquela crise a oportunidade de olhar para o trono do Senhor. Foi quando Isaías disse: eu vi o trono do Senhor, e ele estava lá. O trono aqui de baixo estava desocupado, vazio. O rei Uzias não estava mais nele, mas no alto sublime trono, no outro rumo, para outra direção onde eu olhei, o Senhor continua lá. Oh Senhor Deus, o Senhor continua reinando, o Senhor continua intacto, o Senhor continua ajudando o teu povo. Nós te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós e aqueles que vêm suportando a sobrevivência apenas por algum tempo. Senhor, não tem nada de melhor na sua vida, não tem nenhuma outra riqueza, não tem nenhuma outra conquista, nenhum outro prazer, nenhuma outra bênção, mas tem a bênção da sobrevivência. Obrigado, porque isso nos oportuniza a chegar mais na frente, Senhor. É como alguém que sobe um monte íngreme no calor do dia, com muita dificuldade, com muito peso, mas lá em cima vai ter a bênção da visão, vai ter a bênção do descanso, vai ter a bênção da proteção. Valeu a pena aquele tempo de esforço, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena. Nós te pedimos, ó Pai, receba esse tempo aqui na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fique firme, fique com Deus, o Senhor é contigo.